Neste vídeo você vai me acompanhar na criação dessa composição de derretimento e já começou, apesar de você não estar vendo nada, o que aconteceu aí foi que eu comecei recortando a roupa dela, comecei pela parte de cima, estava usando a ferramenta de vetor e fui passando por todas as partes, não ignorei absolutamente nada, as cordinhas, todos os detalhes bonitamente ali, e vou finalizar essa parte separando essa seleção numa nova camada transparente, só com o conteúdo dela mesmo. Subseguindo, comecei a fazer a separação da parte de baixo. Essa aí demorou um pouquinho mais, pois eu tive que passar pelos detalhes. Ela ali estava segurando com a mão, então eu tentei aproveitar esses espaços também, tirando ao máximo o recorte ali. Eu gosto da ferramenta de vetor para recorte justamente por isso. Eu poderia ter usado, claro, outras ferramentas, como até mesmo a seleção de laço ou a seleção de frente, mas essa aí pareceu ser a mais prática para essa situação. Dá pra ver que pela parte de cima eu separei perfeitamente a camada. Tá ali a caixinha com o pontilhado amarelo e daqui a pouco vai aparecer também a caixinha da parte inferior. Lembrando que eu separei essas partes, cada uma na sua própria camada transparente, uma nova camada sobre o restante da imagem, uma nova. Nesse finalzinho da parte de baixo eu decidi voltar um pouco para corrigir alguns traços que ficaram fora do lugar, estava me incomodando. Coisa de poucos pixels, mas eu voltei para corrigir. Terminada essa parte, você está vendo aí que ficou branco porque eu desliguei a visualização das camadas que eu acabei de recortar para ver se o canal alfa estava ali, mas aparentemente não, e então ficou branco aí. E eu decidi fazer uma doideira, eu decidi refazer a pele dela com ferramenta de clonagem e restauração. Essa parte pode parecer um pouco sensível, mas eu não fiz nada muito explícito. Inclusive eu abortei a ideia no meio do caminho, você vai ver aí em instantes. Mas é uma possibilidade, assim, se eu quisesse fazer algo um pouco mais exposto, eu poderia deixar desse jeito, encolher bastante o biquíni, escondendo só o principal, porque a ideia não era fazer uma exposição sexual dela, apenas me veio uma ideia, falei, não, não vou fazer mais. E deu nisso aí, eu cancelei ela pela metade, eu cancelei. Esse tipo de restauração é uma parada que demanda um bocado de tempo aí e foi o que aconteceu. Todo esse vídeo ele está acelerado em 10 vezes, então pensa aí quanto tempo eu passei fazendo isso. Na verdade eu já vou te dizer, eu fiquei quase 2 horas editando essa imagem por completo, tá? Não essa parte específica. E como a ideia era expor algo mais, aí ficou nisso aí, ficou. E é a partir daqui que a brincadeira começa de verdade, pois eu comecei a brincar com a ferramenta de deformação, aquele com atalho padrão W. O que eu fiz? Eu usei bastante as opções de aumentar área, encolher área e mover pixels. E para o começo eu usei o aumentar a área para alongar, esticar mesmo a parte das ligações, as cordas, para deixar elas mais espessas. E logo depois eu comecei a fazer isso aí que você está vendo agora, que é esticar com o mover pixels. Para eu conseguir esse tipo de deformação quase líquida, eu precisei usar a forma bem alta, bastante força, força no 100 e tamanho de aproximadamente 100 também, pois eu estava trabalhando com a imagem no tamanho original, 16 megapixels, ou seja, quase 5.000 pixels de altura, já que essa imagem ela é vertical. Mas fica aí uma observação, o principal é você se ligar em espaçamento, que eu estava usando 1, e força no 100. Eu comecei fazendo a parte de cima, né, estiquei bastante ali, para fazer as gotinhas do jeito que você está vendo ali embaixo, bem nos extremos, eu depois de usar o mover, eu fui usando o encolher no comprimento do escorrimento e na ponta eu deixei ele do jeito que tá, um pouco mais aberto do que o restante, para dessa ideia de gota, tá escorrendo mesmo.
E logo depois eu já comecei a fazer a parte de baixo, achei mais simples, não tem muita área, não tem muito o que fazer também. A partir daqui eu já comecei a experimentar como eu ia aplicar luz nessa deformação, já que eu deformei toda a luz que havia sobre o biquíni. Então eu precisava recompor isso usando como referência a imagem original. Isso aí que você está vendo em preto e branco é a ferramenta de aplicar limiar. Aí eu usei isso como referência para fazer um mascaramento. Comecei a tirar as partes que não estavam condizentes com relação à luz e comecei a experimentar também os modos de mistura que funcionaria. Afinal, o preto no branco não é uma coisa que funciona tão facilmente. Se você tem uma fórmula mágica aí para fazer esse tipo de aplicação e que funcione sempre preto de, sob uma luz branca, por favor, comenta aí que eu gostaria de conhecer também, né? E comecei a fazer umas coisas ali referentes à pintura, comecei a pintar com o pincel mesmo, o pincel bem pequenininho, tamanho no máximo 15 e passando pelas beiradas sobre uma cópia da camada do derretimento, baseado, claro, na direção da luz. A luz estava vindo pelo lado direito da imagem, o meu lado direito, né, como fotógrafo. Agora já estamos chegando aos finalmente, aí eu comecei a buscar a sombra projetada para dar um pouco mais de realismo para a imagem. Eu poderia fazer isso pintando, mas eu usei o filtro sombra projetada, tirei sombra da onde não fazia sentido, como a parte ali no busto, e fiz para a parte de cima, fiz para a parte de baixo e acabou. Agora sim, muitíssimo obrigado por tua audiência e fique agora com o antes e depois.